Após aquele áudio bombástico de Silas Malafaia detonando com Alexandre Pitoli, onde ele colocou o pastor em seu devido lugar, Alexandre Pitoli resolveu revelar tudo que está por trás daquele áudio. E mais, ele ainda vai falar sobre Jair Messias Bolsonaro. Em uma entrevista exclusiva, ele vai trazer todas as coisas sobre o pastor Silas Malafaia. Coisas que ninguém sabia sobre o pastor que ele vai revelar agora. Ele está revoltado e disse que não vai mais se calar. E como nunca antes feito, olha o que disse esse jornalista. Vale como lição, se faça o que eu digo e faça o que eu faço, que tem que valer a pena, acho que hoje foi um tropeço desnecessário. Pastor Silas Malafaia concedeu uma entrevista à Globo News, reiterando os ataques que ele fez a Jair Bolsonaro no começo da semana, naquela entrevista a Mônica Bergamo. E hoje ainda tivemos um outro episódio muito desagradável envolvendo o Pitoli. O Malafaia enviou um áudio ao Alexandre Pitoli, que exibiu esse áudio na íntegra e rebateu lá na Auriverde Brasil. Aliás, se você não viu isso, corre lá no canal da Auriverde, você vai poder ver depois, quando terminar o Bradock, exatamente do que a gente está falando aqui. E para começar a conversa, a gente vai trazer aqui a fala do Malafaia na Globo News. Veja só o que o pastor disse na entrevista à Globo News. Pastor, boa tarde, Ana Flor aqui em Brasília. O senhor, inclusive, cita nessa conversa com Bolsonaro duas passagens bíblicas bastante fortes. Quando Jesus entra em Jerusalém e o povo aclama, e depois quando o próprio povo pede para que ele seja crucificado. O senhor cita isso na conversa com Bolsonaro. Quer dizer, nessa meia-culpa que a direita está fazendo, já existe uma visão de que o ex-presidente Bolsonaro ajudou, de certa maneira, a rachar a direita? Ele sofre já críticas? Também é nesse sentido essa mensagem que o senhor manda ao ex-presidente? Ô, Ana Flor, quero ser honesto com você, não tem direita rachada. Anote o que eu estou te falando. Não tem direita rachada. Onde não existe controvérsias de opinião, eu fico com medo. Eu fico com medo. O que está acontecendo? Todo mundo é igual gado que não pensa, que não para. Não. A direita não está rachada. A direita vai junta contra qualquer cara da esquerda. A direita vai. Não adianta agora bolinhos, paz e amor para convencer evangélicos e o eleitorado que não pertence a essa bolha de Bolsonaro. Não vai adiantar. Sabe por quê? Lula, ano passado, no Foro de São Paulo, deu uma declaração que é o pensamento da esquerda. Está aí para todo mundo, está na internet. Ele declarou em alto e bom som. Tá? Ele disse aquilo que historicamente combatemos: costumes, família e pátria. Então, bolos da esquerda, PSOL, isso é história. Então, o povo vai fazer uma escolha. Se você é contra costumes, se você é contra a família, se você é contra a pátria, vota em Boulos e na esquerda. Se você é a favor de costumes, da família e da pátria, vota na direita. A direita não está dividida. Ela vai junto, unida. Onde tiver direita e esquerda, nós vamos estar tudo junto. Certo? Agora, isso tem que acontecer até para a maturidade. Porque quando você tem um líder forte, como, por exemplo, Lula na esquerda e Bolsonaro na direita, que são lideranças fortes, eles precisam de críticas, até para melhorar. Então, hoje, ficam esses camaradas aí querendo aparecer e tirar proveito e lacrar alguma coisa. Alguns são candidatos a deputado federal, aí largaram o aço em mim, largaram o aço porque eu fui contra Pablo Marçal, e agora largaram o aço por causa dessa minha palavra. Então, a direita, sei o que eu estou fazendo. Choque de realidade para a gente pensar e melhorar a nossa ação. Pastor, queria perguntar para o senhor rapidamente, na nossa última pergunta, sobre o governador Tarcísio de Freitas. O senhor faz elogios a ele. Eu queria saber se o senhor o vê como o nome que deve disputar a presidência da República em 2026, ou se o senhor acha que a unidade deve ser em torno de Bolsonaro, que está neste momento inelegível. Bem, que pergunta bacana e interessante, Júlia, você está fazendo. É o seguinte: eu não posso acreditar na possibilidade do Supremo Tribunal Federal manter a inegibilidade de Bolsonaro, e digo por quê. Lula foi condenado em todas as instâncias por unanimidade por crime. O STF, por 6-5, não deu habeas corpus a ele, então condenou. Depois dele preso, os advogados entraram no STF e a segunda turma não liberou ele. Depois, então,
Fachin, cabo eleitoral de Dilma, deu uma canetada a favor dele e todo mundo acompanhou. Agora vamos lá. Inexigibilidade de Bolsonaro, sustentada em duas coisas. Número um, que ele reuniu embaixadores para falar contra a santa, imaculada, idolatrada urna eletrônica. Primeiro, que é prerrogativa do presidente convocar embaixadores. Segundo, e essa aqui é interessante, uso do poder político e econômico no 7 de setembro. Quem pagou o trinco fui eu. E o 7 de setembro não foi feito no mesmo lugar da parada. Então, o Supremo Tribunal Federal, se mantiver a inexigibilidade de Bolsonaro, o Supremo Tribunal Federal virou partido político. Porque se Lula, condenado por crimes com sobejas provas, foi liberado, então Bolsonaro não vai ser? Então essa possibilidade é zero. Porque eu tenho certeza que o senso crítico de justiça dos ministros do STF vão liberar Bolsonaro. E Bolsonaro liberado, eu, Tarcísio e tantos outros vamos apoiar ele. É essa a questão. E olha, foi mais ou menos nessa tônica a fala do pastor Silas Malafaia no ataque que ele fez hoje ao Pittoli lá na Ouro Verde, se gabando de estar dando um choque de realidade na direita. E eu queria que você falasse um pouquinho mais para a gente, Pittoli, sobre isso e conseguiu entender, afinal de contas, as motivações do Silas, por que a gente teve esse episódio tão desagradável, por que ele dirigiu aquelas palavras tão grosseiras para quem perdeu, nem vou entrar no mérito. Conseguiu entender, Pittoli? Na verdade, Brown, o que aconteceu é que hoje, por volta de 8h40 da manhã, já na abertura do meu programa, do Jornal da Ouro Verde, eu fiz uma contextualização numa cronologia, em especial desta semana, né, que começa com o Malafaia, com a Mônica Bergamo na Folha, fazendo todos aqueles disparos. E aí teve algumas publicações do pastor Silas Malafaia, por exemplo, aviso, e aí ele diz que ele se entendeu com o presidente Bolsonaro, um recado para os bolsominions, viúvas do Pablo Marçal. Aí teve na sequência aquela fala dele ainda tratando do Instituto Paraná, que o diretor falou com ele, aquela coisa toda. Aí o Instituto Paraná Pesquisa, na pessoa do diretor, diz que, olha, eu nunca conversei com o Malafaia, não teve nenhuma conversa nesse sentido. E teve a cereja do bolo, que foi essa entrevista à Globo News. Aí, Brown, o que eu tentei foi contextualizar, porque depois o Bolsonaro falou comigo ontem no Jornal da Ouro Verde, por mais de 1h30, e no meio dessa conversa ele diz, olha, eu não falei com o Malafaia depois do episódio da segunda-feira. Depois da entrevista à Mônica Bergamo, ele não falou comigo sequer pelo telefone. E o Malafaia disse que se entendeu com o Bolsonaro. Aí o Malafaia diz, enfim, essa construção não foi boa nessa semana do ponto de vista da construção da verdade. E eu fiz esse questionamento ao Malafaia. Eu falei assim, olha, desculpa, mas tem mentira. Então, onde tem mentira, tem um mentiroso. Enfim, eu coloquei a minha opinião, Brown, diante da informação. Foi dessa forma que eu tratei. Aí, por volta das 11h20 da manhã, eu recebi um áudio de 5 minutos e 51 segundos, e embaixo do áudio tinha um desafio para eu ouvir inteiro, se eu tinha coragem de ouvir até o final, que ele estava me desafiando, enfim. Como eu estava no ar ao vivo, eu tomei a decisão de colocar aquele áudio na íntegra, sem cortes, e ouvi junto com a minha audiência. Né? Tomei essa decisão. E ali, o que me assustou foi a postura, né? A postura do Silas, porque eu não vi postura de pastor ali, né? Foi a postura do Silas, o pastor eu não vi. Aliás, eu peço para que ele reveja os seus conceitos do ponto de vista dos ataques que fez. Não a mim, viu, Brown? Eu sou um velho já estou com o couro grosso, mas, poxa vida, atacou um garoto de 22 anos, um garoto que eu considero uma espécie de extinção, assim como você, Brown, começou garoto também, né, que tem o teu sucesso, já conquistou os teus prêmios. O João Victor Teófilo, que trabalha comigo, é um garoto de 22 anos, né, atacado, ofendido, enfim. Então, acho que, na verdade, Brown, o que sobra disso hoje para mim em especial, a gente tentar entender esse ataque, um ataque desmedido, um ataque vil, desnecessário. Só que eu vou para a paz. Se fosse por mim, Brown, vou para o pau, vou até o fim, sabe? Quer me desafiar, praça pública, sabe? Bang italiana. Por mim, tudo bem. Mas eu preciso pensar em alguém que está sofrendo ataques desmedidos, né, e descontrolados desse cidadão já há algum tempo, que é o próprio presidente Bolsonaro. Então, em nome do presidente Bolsonaro, eu tomo uma decisão que é de aquietar, tentar buscar, não simplesmente esquecer o que aconteceu, mas acho que mostrar para o Silas o seguinte: você está com uma postura que questiona o presidente Bolsonaro dentro de um território que eu não considero um território, né, amigo, que é a Folha de São Paulo com a Mônica Bergamo, né, e agora quer me desafiar para
Em algum momento o Bolsonaro tem que se posicionar. Em algum momento o Bolsonaro tem que falar, não, eu penso assim, eu penso assado, o Malafaia está certo, o Pitório está errado. Nem sei se isso chegaria a esse ponto, mas enfim, entendo eu que o meu papel agora é dizer assim, Malafaia, valeu. Não vou entrar em desafio, não vou entrar em bang-bang, não vou entrar em duelo, que eu acho desnecessário, mesmo porque a gente tem algo a preservar, que é a direita no Brasil. Agora, o que ficou para nós é um pastor que usou das palavras que o pastor Silas Malafaia usou, viu, Brão? Psicológica que não é legal. Mas assim, eu conheço de perto, tá? E não é uma experiência agradável, gente que tem bipolaridade e está em fase de mania. O pastor está exagerado, está fio desencapado. Ele está fio desencapado. Está me remetendo à minha experiência que eu tive com gente assim. Então, meu recado, minha recomendação humilde seria, pastor, take it easy. Tira 3, 4 dias sem falar com a Globo, com a Folha de São Paulo, de repente com o Estadão, né? Take it easy. Respira fundo, não ataca o Nicolas. Pô, acabei de ler um livro do Nicolas, cuja introdução, o prefácio foi escrito por quem? Silas Malafaia, Cristão e a Política. Um belíssimo livro, um ótimo prefácio. Melhor, né? Bem melhor essa fase, bem melhor esse momento. Então, não estou entendendo e não estou gostando. Perfeito, Serrão. Muito bom. Pittoli, algo mais para a gente se despedir? Não, Brown, só agradecer a oportunidade de estar aqui e dizer que o nosso trabalho segue. Acho que o Consta colocou muito bem, não tenho medo de nada, de ninguém, a gente só trabalha com a nossa opinião e é a partir dela que a gente vai seguir adiante. Né? A Auriverde tem esse papel nas manhãs do Brasil, tem cumprido com o seu papel, entendo o posicionamento do pastor Silas Malafaia, só pediria que ele entendesse que esse não é o caminho para ninguém. Nem no desafio, nem no ataque. Eu acho que se de fato tem amor, se de fato tem o que ele prega nos seus cultos, né, vale como lição, se faça o que eu digo e faça o que eu faço, que tem que valer a pena, acho que hoje foi um tropeço desnecessário. E repito, em nome dessa estabilidade que a gente busca, da união que é necessária, essa história acaba por aqui. A única questão é que ele acaba atacando na família Auriverde, Brown é muito pequeno, nós somos 15 pessoas ali, 15 pessoas da dona Adelaide do café, a Roberta do administrativo, nós somos 15, cara. Aí pega um garoto de 22 anos, um guerreiro, um batalhador, e vai atacar o cara, me ataca, tudo bem, faz parte, mas atacar o João aí, mexer com o filho, Brown, foi a sensação que eu tive, mexeu com o filho meu. Então, por isso que talvez eu tenha me doído naquela hora e reagi espontaneamente, instintivamente, mas o que eu vejo agora é, Silas, boa sorte, amor no coração, retome o pastor que hoje fugiu de você e bora viver o Brasil que a gente quer para nós. Sabe-se Deus como a gente vai encontrá-lo depois dessas discussões desnecessárias que a gente tem vivido essa semana. Valeu, Brown, obrigado pela oportunidade. Consta, obrigado. Serrão, muito obrigado. Na verdade, Alexandre Pittoli deu um verdadeiro tapa na cara de Silas Malafaia com luva de pelica. Foi isso que ele fez nesse momento, né? Com toda a classe, com todo o amor no coração, até porque a gente só fala o que o coração tá cheio. E a gente só dá o que a gente tem para dar. Então, muitas das vezes, tem pessoas que não têm amor para dar. Não podemos criticar o outro por isso. Mas, em falar em criticar o outro, vocês vão criticar esta notícia que acabou de sair. Alexandre de Moraes acabou de tomar mais uma decisão contra Jair Messias Bolsonaro. É isso mesmo, vejam essa notícia. Moraes contraria Bolsonaro e vota contra arquivar inquérito. O ministro também negou acesso à delação premiada do ex-ajudante de ordens Mauro Cid. O ministro Alexandre de Moraes, do STF, em julgamento virtual na primeira turma, voltou nesta sexta-feira para rejeitar um recurso do ex-presidente Jair Bolsonaro para derrubar a decisão que negou arquivar o inquérito que trata do vazamento de informações sigilosas da Polícia Federal. O caso se refere à transmissão ao vivo pelas redes sociais realizada em agosto de 2021, na qual Bolsonaro divulgou informações sobre inquéritos da PF, que apura as invasões ao sistema do Tribunal Superior Eleitoral, TSE, isso em 2018. A íntegra do inquérito foi publicada nas redes sociais do líder conservador. Na ocasião, Bolsonaro afirmou que a investigação não estava sob sigilo. A defesa de Bolsonaro recorreu ao Supremo para manter o parecer do ex-vice-procurador Lindor Araújo, que opinou pelo arquivamento da investigação. A defesa também pediu acesso à delação premiada do ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, Mauro Cid. Mas
Alexandre de Moraes, como já era de se esperar, negou. Bolsonaro é desafeto de Alexandre de Moraes e com certeza tudo que vir para sua mão para favorecer Bolsonaro, ele vai tentar prejudicar. Não está sendo diferente dessa vez. Bom, este foi o vídeo de agora, espero que vocês tenham gostado. Peço para vocês se inscreverem no canal se não é inscrito, deixar nos comentários o que vocês acharam de tudo que disse Alexandre Pittoli, também os jornalistas, e também de mais essa decisão contrária de Alexandre de Moraes contra Bolsonaro. Não deixem de opinar, tanto vocês quanto a sua opinião é muito importante para mim. E também quero desejar a todos vocês um feriado mais que abençoado. Muito obrigada a todos, até nosso próximo react.